Olá pessoal, bom dia, tudo bom? Hoje eu vou falar aqui especificamente sobre uma série que tem anime, tem mangá e tem livros. Eu vou focar hoje nos livros, que é ReZero. Esse daqui é o 15º volume do livro. Estou lendo aqui, ó, comecei já. Essa série de livros fala sobre um japonês que morreu e reencarnou num outro mundo de fantasia, onde toda vez que ele morre nesse mundo, ele volta um pouquinho antes da morte dele e ele tem a chance de refazer os passos dele para que ele não morra. Nesse novo mundo, ele acaba conhecendo uma meio-elfa que tem problemas de preconceito nesse mundo, que meio-elfos são relacionados a uma raça de bruxas que quase acabaram com o mundo no passado e tudo mais, então todo mundo tem meio que medo dessa meio-elfa, e ele acaba gostando dela e tentando ajudar ela. Esse é o start da série. Então ele acaba indo, se aventurando, morrendo várias vezes tentando ajudar essa menina, porque não só o estigma que ela carrega do preconceito, que atrapalha a vida dela e ele tenta ajudar, como outras coisas que permeiam essa elfa, que precisam ser solucionadas para ela conseguir atingir o objetivo dela, e o Subaru está fazendo de tudo para que ela consiga alcançar esse objetivo dela. Então, essa série, eu descobri ela a partir do anime, que teve há 1 ou 2 anos atrás, eu não lembro exatamente quando, mas está tendo agora a segunda temporada, que está dividida em 2 partes. Né? A primeira temporada, ela englobou, se não me engano, 2 arcos de histórias dos livros, porque essa história originalmente ela foi publicada em livros. Todos esses daqui são os livros. Parece Desventuras em Série, né? Mas não é. Deixa eu pegar eles aqui. Assim fica mais fácil. Esse aqui é o primeiro livro. Essa aqui é uma versão com a capa variante, que a New Pop lançou, se não me engano. Ele é um livro grossinho. São 400 páginas, mais ou menos. As letras são pequenininhas, mas é fácil de ler. Né? O papel é bem bacana, é um papel com um amareladinho bem gostosinho de ler. O papel também ele é bem macio, então é gostoso de passar as páginas. Não tem a dureza do off-white, ele não é tão ruim de ler, é bem gostosinho, bem bacana de passar as páginas aqui. Ele é um pouco duro porque ele é pequeno e são muitas páginas. É um pocketbook realmente espesso. O pessoal chama de light novel, né? O termo em português é livrinho, ou livro de bolso. Só para comparar, eu trouxe aqui alguns outros livrinhos que eu tenho. Esse daqui, Sherlock Holmes, o Cão dos Baskerville. Ele é pequenininho, bem fininho, nem se compara com a grossura do ReZero. E se você for parar para ver também, ele tem umas ilustrações. É tipo uma versão tupiniquim das light novels americanas. Belezinha. Tá bem amareladinho, foi um dos primeiros livros que minha mãe me deu. Na época eu até emplastificava a capa, ó, que bonitinho. Quanto cuidado. Tá 100% aqui. Vou comparar também ainda com Sherlock Holmes, O Signo dos Quatro. Esse aqui é uma edição mais novinha, capa dura. Ó, a diferença. E a densidade de letras também do Sherlock Holmes, ela é muito menor do que ReZero. Então, ReZero é uma leitura mais longa, só que ela não é cansativa. O estilo de escrita do autor ele é bem dinâmico, focado em eventos e falas, e não tanto em descritivos de cenário. Então, é o extremo oposto de Um Senhor dos Anéis, por exemplo. É uma leitura que flui muito mais rápido. O primeiro arco, se não me engano, ele começa e acaba aqui nesse primeiro livro.
que é a introdução do Subaru no mundo do ReZero. Ele foi publicado também em versão mangá pela Panini, 2 voluminhos de mangá. Então, esse aqui é o primeiro arco de histórias. Posso estar um pouco enganado, mas para mim foi mais ou menos isso daqui. O segundo arco de histórias, ele já é um pouquinho mais longo. Em mangá, ele é conhecido como capítulo 2. Se eu for ver aqui, ó, capítulo 2. E o capítulo 2, ele tem 5 volumes. Foi, para mim, um capítulo bem mais ou menos. Subaru aqui, que é o protagonista e é o cara que gira a história toda, ele é um cara muito arrogante. Então, não é um protagonista bom de acompanhar. Definitivamente, eu acho que no livro 3, eu pararia de ler. Se eu não tivesse assistido ao anime e soubesse que ele melhorava, eu teria desistido da leitura. Então, eu acho que isso daqui é o segundo arco de leitura, que é quando o Subaru vai conhecer a mansão onde a Emília mora. Então, e na prática eu parei a leitura aqui. Então eu li os 3 primeiros volumes e parei ano passado. E resolvi retomar a leitura com o anúncio da segunda temporada do anime. Que eu gostei da primeira temporada e resolvi que iria acompanhar a segunda temporada assistindo. Então eu fiz um esforço para ler o resto da série. E assim, esse daqui... Esse daqui é o segundo arco. É o terceiro arco. Esse arco aqui foi doído. Muito, muito trabalhoso de ler. Principalmente os 2 primeiros volumes do arco. O Subaru é um personagem muito chato de acompanhar. Literalmente ele é muito chato. Esse arco tá começando a ser publicado agora pela Panini em mangá. Então é um arco que vai ser mais longo. Porém eu imagino que seja mais tranquilo. Por enquanto eu tenho os 2 primeiros volumes. Eu não tô lendo mangá. Pretendo ler mais pra frente. Quando essa história já tiver se esvaído da minha cabeça um pouquinho. Um outro ponto bem crítico para mim nesse terceiro arco, que é o arco da seleção real, aparecem vários personagens que são muito importantes para a história, e uma dessas personagens eu detestei assim, muito. E a gente, neste volume aqui, essa personagem. E nesse volume a gente acompanha bastante da história dela, porque a história dela se cruza com a história do Subaru por basicamente metade desse volume inteiro. Então foi um volume triste de ler. Imagino que quem não tenha gostado bastante da história no começo, ou esteja fazendo uma força para chegar mais para frente, onde a história melhora muito, esse daqui vai ser um volume muito decisivo. Assim, de repente você para de ler aqui. Tá? Passando essa fase, e o final desse arco, com esses 2 volumes aqui, esse final já foi outro nível, foi outra história completamente. A história engata, o protagonista muda, certas ações dele que ele não botava fé, ele passa a ver resultados para essas ações, esses resultados mudam o modo como ele interage com o mundo à sua volta. Então essa evolução foi bacana de acompanhar, porque finalmente a gente viu que o personagem não é e aqui ele começa a mudar. A partir desse volume do próximo arco, aqui já é a segunda temporada do anime. Então a gente já conhece as outras bruxas desse mundo. Essa temporada aí foi, sim, muito legal. A partir desse volume 9, eu li um em seguida do outro os livros que estavam aqui na minha prateleira. Eu não consegui aguentar a leitura. Então, basicamente eu li
3 livros em um mês, eu acho que foi em outubro. Eu cheguei a postar semanalmente o 9, o 10 e o 11, porque aqui ficou muito interessante. O passado foi jogado, o passado desse mundo foi todo jogado, explicado pra gente. Essas bruxas, e um dos motivos do Subaru voltar à vida quando ele morre, tudo entrou aqui, nessa temporada. Eu acho que demorou para essa temporada acontecer. Toda essa evolução do personagem poderia ter acontecido antes, para tornar a leitura um pouco mais prazerosa. Só que eu já estava tão investido na história que a partir do momento em que o personagem principal, Subaru, ele melhorou, eu realmente fiquei feliz por ele ter melhorado. Eu já estava acostumado com ele ser um babaca. Então, de babaca, ele passou por uma pessoa melhor. E então eu gostei bastante disso. Talvez parte da minha empolgação com a série atualmente seja isso. Eu já estou tão investido nessa história que eu acho legal demais, assim, essa melhora, essa evolução do personagem principal. E diferente do arco anterior, os personagens introduzidos aqui, que não são as princesas lá no arco anterior, aqui são as bruxas, e as bruxas são realmente muito legais. Essas bruxas aqui, eu não sei se o que eu vou falar agora tem um pouquinho de spoiler, de repente, para quem tá acompanhando o anime na temporada anterior, talvez tenha um spoiler aqui pra frente, tá? Então, qualquer coisa, pula aí. Eu vou deixar marcado onde eu talvez tenha spoiler. As bruxas são personagens muito mais interessantes do que as princesas. E essas bruxas aqui não têm relação direta com a seita da bruxa. A bruxa que trouxe o Subaru para esse mundo. Então, é interessante ver que elas não são pessoas ruins. Elas trazem catástrofes porque são extremamente poderosas. Então, uma dessas bruxas aqui se espirra, mata, destrói uma cidade inteira. Por isso elas causam medo nas pessoas. Mas elas não são personagens ruins. E isso causou uma empatia da minha parte para com elas muito grande. E eu achei muito interessante isso. Eu me apeguei a essas personagens de um modo que eu não tinha me apegado aos outros antes. E o Subaru, ele continua com a essência de babaca, mas ele melhora muito durante o decorrer desse arco. Especialmente durante o decorrer desse arco, porque ele deixou de ser aquele personagem que corre atrás de ajudar a Emília e ele passou a ser o personagem desafiado. Então, o grande vilão por trás desse último arco, ele desafiou ao Subaru. Não foi um desafio à Emília, que tá tentando o trono, ou que tá levando o Subaru pra alguma coisa, ou que foi roubada, deixou de ser a princesa e o cara tentando ajudar ela. Agora é o Subaru, é o personagem principal que move a trama pra frente. Isso foi o que eu achei mais legal. Se não me engano, esse arco termina aqui no volume 15. Eu já comecei a ler, eu terminei de ler recentemente o 14, que tá ali. Já tô separando ali na pilhazinha para falar das leituras semanais, então ele tá ali na pilhazinha das leituras dessa semana. Eu já terminei o 14 e comecei o 15, porque a história parou no meio de um ponto muito incrível. E assim, é uma leitura que tá me envolvendo bastante. Recomendo bastante para quem gosta da série, quem sabe que mais para frente tem algo que quer ver de novidade, de diferente, mas eu imagino que quem está assistindo ao seriado do anime não vai ter uma experiência tão boa se não gostou do anime. Se você, de repente, o mangá, eu não li o mangá, então não posso opinar tanto a respeito do mangá, mas eu imagino que seja uma aventura mais rápida, por ser mangá, então os textos são provavelmente reduzidos, deve ter menos falas, então as passagens que são longas no livro podem estar aqui em 2, 3 páginas. Talvez seja uma experiência melhor para quem quer conhecer a série, o mangá, do que o livro. Então fica aqui a minha dica.
o livro é muito bom, mas você tem que investir bastante tempo nele. E é uma leitura longa. Tá? Para finalizar, o que eu não comentei aqui ainda sobre os livros são as ilustrações. Então, deixa eu pegar aqui o primeiro, só para não dar spoiler mais para frente dos outros. As ilustrações são essas aqui, no comecinho de cada livro tem alguns desenhinhos com uma ou outra frase. As fichazinhas dos personagens. E no meio do livro tem uma ou outra imagem também. É que nem aquele do Sherlock Holmes ali. Entre um capítulo e outro, às vezes no meio de algum capítulo, alguma cena mais impactante, eles colocam um desenhinho do que está acontecendo. Mas é pouquíssima coisa. 2 ou 3 no começo do livro. No meio do livro também deve ter umas 2 ou 3 ilustrações. Então, não, quando você fala assim, o livro ele tem ilustrações do cara X aqui, são poucas, tá? São realmente só ilustrações. Eu achei que eu aproveitei bastante no artbook, bastante mais no artbook do ReZero do que nos livros do ReZero também. Tem um artbook que tá ali, mas ele não tem nada de diferente do que está aqui. Então são as ilustrações do livro que estão no artbook. E é isso que eu queria falar de ReZero. Eu achei que eu ia ser muito mais sucinto, muito mais rápido, mas parece que tem assunto aqui. Eu vou falar um pouquinho especificamente do volume 14 nas leituras semanais, então sábado eu posto aí um outro videozinho com essas leituras. Até mais!